À vontade, meu irmão. Aleluia. É um prazer, irmãos, conhecer vocês. Como a palavra fala, eu só ouvia falar de vocês, mas agora os meus olhos te veem. Eu tinha uma alegria muito grande em saber de vocês, em conhecer a história de vocês. Sempre eles me falavam, e eu falei, um dia eu vou lá. E coincidentemente nós estamos aqui. A minha esposa precisou vir, porque a avó dela fez 100 anos de idade. Então eles comemoraram o aniversário. Eu falei, eu vou pegar essa beirada aí e vou junto, né? Ela ficou em Brasília e eu falei, agora eu vou para a roça. Eu amei isso aqui. Esse news de vocês aqui é extraordinário. Esses meninos na roça aqui, gente, é top. Agora, eu confesso para vocês, a hora que vocês cantaram aquele cântico do Voz da Verdade, o escudo, irmão, aí eu tremi. Há uns anos atrás, a minha esposa teve câncer de colo uterino. Ela já estava com classe 3. Você sabe que o câncer vai até classe 4. Já estava quase chegando na beira do caixão. Mas aprova o Senhor curá-la, né? Glória a Deus. E nos momentos mais difíceis, a gente colocava esse cântico. Porque nós precisamos crer no poder de Deus. Nós precisamos acreditar nos milagres. Se nós somos homens e mulheres de Deus, nós precisamos crer na palavra de Deus. E é extraordinário esse cântico, porque ele fala assim, olha, não há ferrolhos, não há cadeias, e nem portas que possam se fechar diante da voz do Senhor. Não há doença. Eu não sei se tem alguém enfermo aqui, mas hoje você vai ser curado. Porque você precisa crer no poder do Senhor. Não tem nada a ver comigo, com você, tem a ver com Ele. Tem a ver com a obra que Ele fez. Então, não há doenças, nem culpa. Quantas pessoas hoje se sentem culpadas pelas suas falhas, pelos negócios que não deram certo, pela vida que às vezes não deu certo, pelas circunstâncias que aconteceram com vocês. Mas não existe culpa que prevaleça diante do Senhor. Por isso que você pode lançar isso na presença dEle. Que fiquem de pé diante do Senhor. E a tempestade, hoje o Brasil passa por uma turbulência. As pessoas do Rio Grande do Sul, misericórdia, perderam tudo. Então isso é uma grande tempestade. Ela se acalma. Ela se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a sua palavra é pura, escudo para aqueles que nele crêem. Meu Deus, que palavra, que música. Quando você adorar o Senhor, presta atenção no que você está falando, porque você está fazendo a declaração na presença do Senhor. Amém? Meu Deus, eu fiquei realmente impactado. Aleluia. Hoje eu quero falar para vocês sobre o legado. Você desculpa a minha dicção, eu estou com um aparelho tentando ficar mais bonito. Depois de velho, ficar mais bonito é complicado. Mas o Senhor vai me abençoar. Então, a minha palavra hoje, existe poder em deixar o seu legado. Amém? E o que é legado? Nós vamos entender. Antes eu queria ler um texto com você. Está lá em Salmo 78, a partir do verso 1. Nós vamos ler de 1 a 4. E aqui na NVI, eu sei que a linguagem... você colocou NVI também. Amém. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos, para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos... O que nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, e o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Amém? Que texto extraordinário. O que eu acabei de ler para você é legado. Se você prestar atenção nesse texto, ele está falando de coisas que eu ouvi dos meus pais e de coisas que eu vou falar para os meus filhos.
eu recebi um legado e eu vou transmitir um legado. Legado, a gente geralmente relaciona a transmissão de bens materiais. Quando a pessoa falece, ela deixa a herança. Mas o legado, ele transcende, ele vai além disso. O legado, ele pode ser os seus ensinamentos, as emoções, os valores que você vai transmitir para os seus filhos, para as pessoas que você conviveu. Você sabia que se você estuda, tem gente em sua volta? Se você mora, tem vizinhos em sua volta? Se você trabalha, tem colegas de trabalho? Todas essas pessoas que convivem com você, você está deixando um legado para essas pessoas, através do seu comportamento, da sua fala, da sua vida. Você já parou para pensar nisso? A palavra de Deus chama isso de testemunho. É o que você está deixando aí fora na sociedade. Então nós precisamos prestar atenção nisso. E eu não quero aqui trazer culpa nem peso para você, muito pelo contrário. Eu quero abrir os seus olhos para que você possa deixar o melhor legado que você puder, para conquistar esse povo, para conquistar essa geração. Para quando você estiver lá no céu, você olhar e falar assim: ó, o meu vizinho, que bênção que você está aqui. E ele disser para você: eu te vi, eu vi sua família, eu vi seu comportamento, eu fiquei encantado com aquilo. Eu falei: eu quero ser igual aquele homem ali, ó. Amém? Você é um exemplo, você é um legado que deixaram, e você vai transmitir para outros. Amém, irmãos? Amém? Então, no dia a dia do seu comportamento, deixa eu molhar a boca aqui. No dia a dia do seu comportamento, ele fala mais do que as palavras que você emite. Pode ter certeza. Os menininhos piquititim ficam olhando para você, pelo seu comportamento. Às vezes você fala, ele vai aprender muito mais pelo que você faz. Então nós temos que aprender essas coisas. Amém? Agora, todas essas coisas, elas começam aqui, ó, na mente. Você sabia que o ataque do inimigo começa na mente? Vai falando ao seu ouvido. Então, nós precisamos pensar nisso. Vocês lembram da armadura do crente? Uma das peças da armadura do crente é o capacete. Capacete de quê? Da salvação. Por que capacete da salvação? Você já parou para pensar nisso? Por que capacete da salvação? Para quê? O capacete protege a sua mente e te salva de você mesmo, dos ataques. Então, por que uma armadura para me proteger contra os ataques? Tem que ser um capacete, e ela me salva, porque ela protege a minha mente contra os ataques do maligno. Então a sua mente é muito importante. O que é que eu vou encher a minha mente? Com a palavra de Deus. Entende isso? Então, o ataque está aqui. Se o ataque está na mente, a nossa mentalidade, ela faz diferença. Se você olha para você como um coitadinho, um pobrezinho, um miserável, o que você acha que você vai ser? Pobrezinho, coitadinho, miserável. Mas quando você olha para você e fala: Deus me levantou como rei e sacerdote nesse lugar. Deus me fez autoridade. Deus me revestiu de poder. Deus me deu intrepidez e ousadia. Deus me levanta onde eu estou. Ele me enche de autoridade e de poder. Não há portas que possam impedir a minha entrada, porque eu sou aquele que foi chamado pelo Senhor através do seu poder, e é Ele que me reveste. Então a nossa mentalidade precisa ser de acordo com a palavra e com as promessas que Deus fez para mim. Por isso que às vezes a pessoa tem medo de ousar, tem medo de conquistar, tem medo de avançar, e ela fica estagnada na vida, em todas as áreas. Você conhece gente assim? Você não é assim, mas você conhece gente assim.
Então, a mentalidade faz diferença. Você lembra daquele povo de Deus que estava preso no Egito como escravo? Mentalidade daquele povo era o quê? De escravo. 400 aninhos só brincando de escravo. Foi criando gerações de escravo. Então, quando Deus libertou aquele povo e levou pelo deserto, eles tinham saudade da cebola. Mas Deus estava fazendo a água sair da rocha. Deus estava mandando o maná, Deus estava mandando codorniz, a roupa não rasgava, o chinelo não desgastava, ninguém ficava doente, ninguém morria. Mas eu quero a cebola. Junto com a cebola tinha o quê? Chicote, cadeia, escravidão. Então, que mentalidade é essa? Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Se eu quero deixar um legado que é a palavra de Deus, eu preciso, primeiro, ler essa Bíblia dia e noite, meditar na palavra dia e noite, saber das promessas que Deus tem para mim, do poder que está reservado para mim, para eu poder, com a minha mentalidade modificada, mentalidade de reino, eu conquistar essa geração e conquistar cada lugar que eu quero ir. Amém? Então, tudo começa onde? Na mente. Preciso de uma mudança de mentalidade. Aquela geração, mesmo diante de todo o poder que Deus exerceu, Deus falava com Moisés. Deus se manifestava. Irmãos, aquele povo andava de dia com uma nuvem cobrindo ele no deserto. Você trabalhando em Rio Verde, na roça, aí, não sei de onde você trabalha, o solzinho castiga, não castiga? Pensa você ter uma nuvenzinha em cima de você te poupando. A noite é frio, deserto é frio, muito frio. À noite tinha uma labareda de fogo, esquentando o povo. Só de você pensar que o faraó estava atrás, montanha, montanha, o mar, e Deus fez o mar abrir, o povo passar seco. Para aí, gente, só isso já está bom, já me conquistou. Mas a mente é complicada, a sua mudança. Precisa trabalhar na leitura. Eu preciso substituir o que eu vivi na minha vida toda pela palavra, pelo poder, pela unção do Senhor, para a minha mentalidade mudar, para eu ter um renovo. Aquele povo chegou diante da terra prometida, terra que mana leite e mel. Eu vou te dar descanso, eu vou te dar o melhor dessa terra. A palavra chega a dizer o seguinte, ó, isso lá para Josué depois, mas ele fala assim: você vai morar em casas que você não construiu, vai comer fruto de árvores que você não plantou, vai beber água de poços que você não cavou. Irmãos, de outra coisa, o que eu estou falando para você? Eu vou te dar de graça. Você não precisa nem trabalhar, eu vou te dar. Você não vai furar buraco, você não vai construir, você não vai plantar. Eu vou te dar. Que terra é essa maravilhosa? Aí ele chega diante lá, tem medo. Esquece do poder de Deus. Esquece de quem levou eles até lá. E ninguém entra nessa terra. Então, aquela geração toda morreu. E uma nova geração, junto com apenas 2 que creram, Josué e Caleb, que tinham uma mente de Cristo, que tinham uma mente de poder. Aqueles meninos que foram criados no deserto, que passaram sufoco no deserto, mas que viram o poder de Deus, que presenciaram as ações de Deus, tudo que Deus fez, aquela geração, eles nunca experimentaram a escravidão, por isso que a mente deles era uma mente renovada, era uma mente de gente que queria entrar na terra prometida. É isso que eu quero que nós tenhamos, uma mente renovada, um povo aguerrido, um povo que quer conquistar e entrar na terra prometida. Ah, mas tem uma teologia da prosperidade, diz que tudo que eu vou fazer vai... Peraí, meu irmão, deixa eu contar uma coisa. Nós vamos ter problemas? Vamos. Vamos ter dificuldade? Vamos. Não falei para você que a minha mulher teve câncer? E na época eu parei de trabalhar, perdi tudo, foi uma luta. Mas essa mulher foi tratada em Boston, no melhor hospital de lá, com os melhores médicos. O primeiro mundo. Eu nem entendi porque que Deus me levou para os Estados Unidos, que eu nunca quis ir.
Mas olha aí, onde Deus tinha me colocado. Minha mulher foi curada, completamente curada. Uma bênção. Deixa eu te contar um detalhe. Ela fez radioterapia, fez quimioterapia. Não caiu um fio de cabelo da cabeça dela. Nenhum. Eu estava falando para os meninos, normalmente a mulher vai pentear o cabelo, cai cabelo. Cai ou não cai? Isso não é normal? Mas na época do tratamento dela, nenhum fio saía na escova quando ela penteava. Porque Deus falou, eu vou cuidar de você. Eu vou mostrar para você o meu poder. Então todos nós estamos sujeitos a passar por problemas. Sim ou não? Todos nós estamos sujeitos a passar por crises. Sim ou não? Mas tem uma coisa que nos diferencia. Nós temos aquele que nada pode abalar. E que todas as coisas estão sujeitas à sua mão. E nós vamos vencer. Então, irmão, eu falo uma coisa para você. Pode vir o que vier. Pode acontecer o que for. Eu sei que eu vou vencer. Não por mim, mas pelo poder dele. Consegue entender isso? Essa é a nossa diferença. Não tem teologia de prosperidade, tem teologia de certeza. Porque aquele que vive em mim, aquele que habita em mim, é maior do que aquele que habita no mundo. E por isso, onde eu for, eu sou vencedor. Aconteça e venha o que vier, eu vou prevalecer. Porque é Ele que me sustenta. Entende isso, irmão? Não é colega, não é dinheiro, não é sucesso, não é nome, não é político, não é nada. É Ele. Essa é a diferença. Essa é a nossa mentalidade. O povo fala, você é completamente maluco. Que eu tinha um imobiliário aqui, tinha uma vida maravilhosa, estudava nas melhores escolas dos meus filhos, ganhava muito dinheiro, larguei tudo e fui para lá começar de novo a minha vida aos 50 anos de idade. O povo fala, você é doido, meu sogro fala, você é doido. Aí você pergunta, por que você fez isso? Eu não tenho a mínima ideia. Uma das coisas que eu sei que foi salvar a vida da minha mulher. Porque ela teve o melhor tratamento do mundo. Então tem coisas que você não sabe que vai acontecer, mas o Senhor sabe. E é Ele que te conduz. Então, só descansa. Os meninos falam assim, descansa na nave. A molecada fala isso. Só descansa nos braços do Pai, que Ele vai te conduzir. Entende isso? Queridos, aleluia. Nós precisamos, queridos, para entrar na terra prometida, para receber as bênçãos do Senhor, nós precisamos ter ousadia, nós precisamos ter fé, nós precisamos acreditar. Você não vai sair fazendo loucura. Você vai trabalhar com aquilo que Deus fala no seu coração. Você sabe que a paz de espírito é o árbitro do entendimento? É o que vai te dar a direção. Então, você vai ter que ler a palavra. Você vai ter que orar todos os dias. Você vai ter que ter relacionamento com Deus. Sabe, relacionamento é bate-papo, é conversar com Deus. Você tem amigo daquele que você gosta dele, que você fala com ele todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. É o relacionamento com Deus. De vez em quando a gente até discute. Não, Deus, aí não. Está brincando comigo aí. Bate um pé, sim, é amizade, é amor, é relacionamento, é intimidade. Sabe? Não é religiosidade. Não adianta religiosidade. Não resolve. O irmão pega ali, entra ali, pega uma capa de santão e entra. Isso não resolve, irmão. A sua vida e a sua mentalidade vai mudar se você tiver um relacionamento com Deus. É amizade. Sabe, é relacionamento íntimo. É abrir o coração. É falar com Ele. Ele te conhece, Ele sabe o que você pensa, Ele sabe o que você sente. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer entender o que você quer. Sabe, isso é extraordinário. Quando a gente pensa em Jó, por exemplo, 9 meses de sofrimento, não foi 300 anos não, 9 meses. Mas depois de que ele não passou, perdeu tudo. Estava lá quase perdendo a vida, doente. Ele fala em Jó 19, 25, mas eu sei que o meu Redentor vive. E no fim de todas as coisas aqui, se levantará por sobre a terra. Eu sei que Deus vive e Ele vai dar a mão para me levantar desse buraco.
Ele vai me tirar da situação, porque eu conheço a Deus, eu tenho relacionamento com Ele, eu tenho intimidade com Ele, eu conheço o seu caráter, a sua vida, a expressão da sua vida. Por isso eu sei quem Ele é, e nada me tira disso, e eu vou esperar nele. É assim, meu irmão. Nós temos que viver uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus. Toda aquela geração morreu, mesmo vendo milagres, maravilhas, meu Deus, livramentos, batalhas vencidas, exércitos e exércitos que foram contra eles, e eles venciam. Mesmo assim, na hora H, eles titubearam, não tiveram coragem, não tiveram fé. Então, nós precisamos que a nossa mente seja renovada. A Bíblia fala, renovai a vossa mente, pela palavra. É pela palavra, é viva a palavra, é o pão, é o maná, é a palavra, é Jesus. João 1 fala, ele é o verbo que desceu aqui, é a palavra, come. O mundo fala assim, ó, você é aquilo que você come. Mas se o mundo fala isso, o mundo sabe que se eu comer a palavra, se eu comer Jesus, eu sou o quê? Jesusinho cristão, maravilhoso. Vou ter Ele na minha vida, circulando no meu sangue. Por isso que a ceia é extraordinária. Eu até desafio você. Você está doente? Toma a ceia todo dia na sua casa. Nossa, mas é pecado, a gente tem que tomar uma vez por mês lá na igreja. Irmão, a ceia é para relembrar do poder de Deus, do Senhor, do que Ele fez por você. Toma ela todo dia. Declara, eu vou comer de Jesus e o meu corpo vai mudar. Eu vou beber de Jesus e eu vou ser curado. Entende isso? Faz isso na sua casa, na sua empresa. Faz isso onde você vive. Chama os irmãos, toma a ceia. Você tem uma célula? Toma a ceia. Toda célula, toma a ceia. Nós, como igreja, fazemos isso uma vez por mês. Por quê? Porque pelo menos uma vez por mês você vai ter comunhão com todo mundo. Mas você pode fazer todo dia na sua casa. Você vai experimentar de cura. O único lugar da Bíblia, presta atenção no que eu estou te falando. O único lugar da Bíblia que fala que se você tomar inadvertidamente, você vai ficar doente, é a ceia. Sabia disso? Porque ela cura, ela restaura, ela renova. Entendeu isso? Então a gente tem que aprender essas coisas para viver. Amém? Aleluia. Queridos, tudo que você fizer, tudo que você conquistar, assim como aquele povo que entrou na terra prometida, porque depois com Josué e Caleb, aquela nova geração entrou na terra de Canaã. O primeiro lugar que eles conquistaram foi Jericó, você lembra disso? Como é que eles fizeram? Eles eram fortes, robustos, tinham canhões de guerra, povo fera, guerreiro, era assim? Como é que eles conquistaram Jericó, gente? Tem que chamar os meninos, como é que foi? Dando volta na cidade, tocando cornetinha e gritando. Ah, para com isso, gente. Se eu chamar você aqui e te contar, meu irmão, nós vamos ali derrubar um muro, gritando em volta deles. Vai dizer, ah, você está com brincadeira comigo. Foi assim. Quem venceu essa batalha? Deus. Quem vence as suas batalhas é o Senhor, não é você. Mas você tem que ter coragem e ousadia para entrar em guerra. Deus a todo momento na palavra fala assim, pega a tua espada, pega o teu escudo e vá para a guerra. Mas sou eu que vou lutar no teu lugar. É assim que Deus fala. Esteja preparado. Não tenha medo, não retroceda, avance. É Ele que vai lutar por você. Amém? Essa é a vitória que nós temos aqui. Agora, depois da conquista que eles tiveram, conquistaram várias cidades. Aquela geração descansou da batalha. E eles começaram a focar em quê? Construir suas casas, construir as cidades. Então o foco desse povo agora era trabalhar. O foco desse povo agora era plantar, era produzir. Agora, olha o que aconteceu com esse povo. Eu começo a focar a minha vida em coisas
E me esqueço de transmitir o quê? O legado. Esqueço do poder de Deus. Esqueço das façanhas e maravilhas que Deus fez. E eu agora falo para os filhos: vamos trabalhar, vamos conquistar, vamos construir, vamos fazer isso. Mas eu não me lembro mais de quem faz, do poder de quem ganhou as batalhas. E eu passo a não deixar mais legado para os meus filhos. Há um perigo muito grande em você trabalhar e não ter tempo com a sua família. E não ter tempo de qualidade com aqueles que estão em sua volta. Com seus filhos, com a sua esposa. Você começa a focar demais para trabalhar, para ganhar dinheiro, fama, construir, fazer. Esquece, quem faz por você é Ele. E você começa a perder o quê? A oportunidade de deixar um legado. Pais ausentes. Essas crianças vão ser desestruturadas. E aí presta atenção que eu vou te falar. Vou te mostrar agora na Bíblia. Vou te mostrar agora. Olha só. Lê comigo aí. Juízes 2:10. Lê aí comigo. Juízes 2:10. Amém? Juízes 2:10. Aleluia. Está lá para você no telão. Ó. Olha o que está acontecendo. Olha o que está acontecendo aí. Depois, vou ler ali. Que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados. Então, lembra daqueles que conquistaram com Josué? Os que venceram a batalha? Então, presta atenção. Teve um povo que morreu no deserto, não entrou na terra. Aí tiveram as crianças que cresceram, a segunda geração entrou na terra. Conquistou, fez as suas construções e cidades, mas aquela geração morreu, juntamente com Josué. Então vamos continuar. Surgiu uma nova geração que não, parem um pouquinho. Esse povo conhecia a Deus? Eles não conheciam a Deus. E não conheciam também a história do que Deus tinha feito para libertar o povo do Egito. Não conhecia nem o que Deus tinha feito para eles vencerem as batalhas naquela terra. Porque aquele povo, focado nas coisas que eles tinham que fazer, esqueceram do legado, perderam tanto tempo na construção, que esqueceram de deixar vida, testemunho, palavra, orar com seus filhos, beijar seus filhos, comer com eles, viver com eles. Eles não tinham legado. E quando você não deixa legado, você deixa um vazio. A falta da presença de Deus, a falta do conhecimento de Deus. E o que acontece é que esse povo se perdeu. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que eles adoraram outros deuses, que eles se perverteram, e que Deus se afastou deles. Eles saíram debaixo do favor. Irmãos, ter favor é receber aquilo que você não merece, de bênçãos e maravilhas. Estar debaixo do favor de Deus é trabalhar menos e ganhar mais. É ter uma mulher que foi curada. Eu tenho 3 filhos maravilhosos, inteligentes, lindos. Isso é favor. É favor. Aquele povo saiu do favor. Porque eles não receberam o legado dos pais. Que devem ter focado em outras coisas. Você não foi chamado para fazer. Você foi chamado para receber, para descansar. Então eu vou ficar em casa sem trabalhar. Não, você vai trabalhar. Como eu vou trabalhar. Todos os dias. Eu tenho uma empresa nos Estados Unidos, eu trabalho. Todos os dias, eu e meu filho. Mas sabe como é que eu vou? Senhor, eu não dou conta mais. Mas o Senhor vai na minha frente. Tudo que eu fizer, o Senhor vai multiplicar. Porque se depender de mim, eu não dou conta. Eu estudo, eu trabalho, eu faço tudo. Uma pessoa normal faz, eu não sou um ET. Mas eu falo para você, eu aprendi a viver na dependência de Deus. Porque teve um dia, e vários dias, que a minha mulher estava doente, fraquinha, não estava nem querendo viver, de tão fraca que ela estava, depois dessas radioterapia, quimioterapia. E eu não podia trabalhar, porque eu tinha que levar ela para o hospital, esperar.
e trazer ela de volta. Na época do Covid, não tinha como entrar no hospital, não tinha como parar a carro, ficava na rua, esperando. E o dinheiro, que já era pouco, foi acabando. De desespero aumentando. Mas teve uma vez que eu saí, falei, não, eu vou fazer entrega de comida. Deixei ela em casa, depois do hospital, e falei, agora eu vou. Porque eu preciso fazer. Nós queremos fazer. Eu quero fazer. Eu trabalho desde os 11 anos, eu quero trabalhar, eu sou pai de família. E saí para fazer entrega, o Espírito Santo falou assim, volta. Vai não. E eu sou teimoso, eu fui. E o Espírito falando, volta para casa. Vai não, e eu fui. E fui fazer uma entrega, fiz 2, fiz 3, fiz 4, foi um arraso. Nada deu certo. Atrasado, não ganhei tip, nada. O tip é como se fosse uma oferta que você ganha na hora da entrega. Uma gorjeta. Foi o pior momento da minha vida como entregador. Já tinha feito 900 entregas na Flórida. Eu era especialista nisso no Covid. Foi um trabalho bom que eu fiz lá. Mas aquele dia foi um arraso. E eu comecei a chorar e brigar com Deus, discutir com Deus. Eu preciso trabalhar. Eu sou pai de família. Me ajuda, me abençoa. Abra a porta para mim. E Deus, eu acho que ele estava tão calmo, rindo de mim. E ele falava assim, volta para casa. Vai embora. Eu não quero que você esteja aqui, eu já te falei. E eu brigando com ele. E aí chegou uma hora que eu não estava aguentando mais, chorando, voltei para casa. Chorando de soluçar. Quando eu cheguei, eu parei o carro, enxuguei as lágrimas. Me recompus, porque eu falei, se eu entrar desse jeito lá, minha mulher desaba, né? E aí eu entrei. Quando eu pisei na cozinha, o meu telefone vibra. Quando eu olho, era uma oferta de 2 irmãzinhas simples que limpavam casa nos Estados Unidos. Elas se juntaram e me deram uma oferta que pagava a minha despesa da semana inteira. Eu caí de joelho e Deus falou assim, eu tenho você na minha mão. Sou eu que te sustento. Não é a sua força. Sou eu que te dou. E eu vou te dar quantas vezes eu preciso. Nunca vai faltar. E nunca faltou. Desculpe minha emoção, porque é forte. Eu estou com esse aparelho aqui, me atrapalha muito, mas amém. Então eu te digo, irmão, nós precisamos aprender quem é que nós somos diante do Senhor. Nós precisamos aprender nos posicionar diante de Deus. Liberar a nossa mente do passado, da escravidão, do labor, porque a gente acha que tem que fazer. Você precisa aprender a viver debaixo do poder do Senhor. Olha comigo aqui em Deuteronômio 6, de 6 a 14. Depois você lê. Vou deixar para você esse texto para você ler. Deuteronômio 6, de 6 a 14, porque meu tempo já... Aqui, antes desse povo caminhar, Deus diz para eles, lembrem de mim, contem para os seus filhos. Vamos ler esse texto. Quanto tempo eu tenho ainda, pastor? Por favor. Tem um pouquinho ainda? Vou ler para você rapidinho. Amém. Deuteronômio 6, de 6 em diante, até 14. Rapidinho. Ele é muito importante, porque ele mostra para a gente o que Deus tinha recomendado para o povo. Deus recomendou. Mas sabe o que acontece com a gente? A gente não escuta. A gente cabeça dura. A gente não presta atenção. Deixa eu te contar uma coisa. Tem promessa para você. E você não dá bola. Você lembra lá de Eva? O diabo atua do mesmo jeito, não muda não. Lá, Deus falou para Adão, se comeres dessa árvore, desse fruto, certamente morrerás. Aí a serpente fala para Eva, morre nada, para comer. Eva não tinha uma palavra? Não era a palavra de Deus? Mas ela preferiu acreditar na palavra do diabo. Nós somos assim também. Não pensa que você fala, nossa, essa Eva, a gente é assim também. Porque existe uma palavra de Deus sobre você, sobre a sua vida, eu vou te mostrar. Mas muitas vezes, você prefere acreditar na circunstância. Você prefere acreditar no que você está vendo.
na dificuldade, no problema. Você prefere acreditar numa voz do diabo, mas esquece da promessa que existe sobre a sua vida. Nós precisamos aprender a prestar atenção e relembrar. Para isso eu preciso ler a Bíblia. Relembrar da promessa o tempo inteiro na minha vida. E aqui olha o que Deus fala para esse povo. Ele já recomenda, porque Deus já sabe. Então ele fala assim, olha, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Então a palavra de Deus tem que estar onde? No seu coração. Pastor, eu tenho que decorar a Bíblia? Tem que decorar a Bíblia. Porque se a palavra estiver no seu coração, o diabo vai vir. E você vai dar um tapa na cara dele. Adivinha com o quê? Com a Bíblia, com a palavra. Porque ela está no seu coração, decorada. Decora, lê. Decora versículos. Vai dedicando. Aí ele fala o 7. Olha o 7. O que ele recomenda fazer? Que o povo esqueceu. Ensine-as com persistência a seus. Olha que incrível. Deus já tinha falado para aquele povo o que eles tinham que fazer. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as nos batentes das portas da casa, em seus portões. Você sabe que tem toda a casa de judeu, tem um negocinho retangular preso lá assim, ó. Aquilo é a palavra, as promessas de Deus sobre a vida do povo, prendendo nas portas, para não esquecer. Eles andam com um monte de cordão pendurado, para não esquecer da palavra, das promessas, dos desafios que eles têm que cumprir. Lembrar, amarrar, prender. É uma tradição engraçada, mas nós tínhamos que aprender a decorar as coisas, a decorar a Bíblia, pôr banner, escrever nas casas, para a gente lembrar das promessas de Deus. Amém? Escreva em batente, e aí ele exorta a obediência. Vai continuar o texto aqui para você. Nós precisamos aprender isso. É interessante que tem um pensamento chinês que fala assim: homens fortes criam tempos fáceis. E tempos fáceis geram homens fracos. Mas homens fracos criam tempos difíceis. E tempos difíceis geram homens fortes. Aquele povo tinha passado tempos difíceis. E aí, eles entraram na terra, descansaram. O tempo ficou fácil. A geração que vem se perdeu. Quando eu deixo o legado, essa geração jamais se perde. Por mais que a sua vida tenha melhorado, transmita o legado para os seus filhos, para os seus parentes, para os seus vizinhos. Amém? Nós precisamos aprender isso do Senhor. Amém? E aí, o pastor leu um texto aqui, ó. Depois que esse povo se perdeu, Deus levantou juízes para tentar salvar o povo. Mesmo que o povo se perdeu, adorava outros deuses, Deus ainda assim se manteve fiel. E Ele se mantém fiel com você. Amém? Sempre. Por isso que existe poder no legado. Amém? Quando a gente gasta tempo com os filhos e ministramos, nós temos bênçãos. Agora, eu quero ler algo com vocês. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 5. Olha só que coisa extraordinária para nós hoje, no Dia das Mães. Olha aqui. Recordo-me da sua fé não fingida, verdadeira, que primeiro habitou em Lóide. A Lóide era o que de Timóteo? A avó. E na sua mãe Eunice. E estou convencido que também habita em você. Parabéns, mulheres, porque vocês são os alicerces do nosso lar, que passam mais tempo com os nossos filhos, educando, ensinando, orando com eles, ministrando a palavra. A Lóide, que era a avó, transmitiu um legado para a filha, que era Eunice. E a Eunice transmitiu para Timóteo. E Timóteo foi pastor de uma grande igreja. E que Paulo amava esse homem, homem de Deus, que nos traz muitas coisas boas. Isso é legado. E é interessante, se você voltar um pouquinho, por favor, no verso 3, do mesmo capítulo, você vai ver algo interessante. Olha o verso 3 para você ver. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como fizeram os meus. Quem está falando aí? Paulo. Paulo está falando de quem? Dos antepassados dele.
Paulo era um perseguidor ferrenho dos cristãos? Porque o antepassado dele deixou um legado para ele ser aquele fiel ao Senhor. Fiel a Deus, ele é um homem fiel a Deus. Só que ele era fiel à lei. Por isso ele perseguiu os cristãos. Mas depois ele encontrou com Jesus. E ele foi extraordinário. Extraordinário. Por quê? Por que ele foi extraordinário? Fala assim comigo, fala assim. Porque deixou um legado. Quem deixou o legado? Fala os seus antepassados. Fala comigo, os seus antepassados. Fala assim para mim, parabéns, mulheres que sempre têm deixado um legado para a próxima geração. Parabéns para vocês, viu? E eu digo para vocês, nós precisamos, para concluir, permanecer em fé e ousadia. Agora, eu quero lembrar você quem você é. Amém? Jesus veio para quem? Judeus, fala. Fala assim, judeus. Então Jesus veio para quem? Mas eles aceitaram ele? Não, porque eles esperavam um grande poderoso num cavalo branco para dominar os romanos, destruir todo mundo e dominar. Não, ele veio no jumentinho. Folhinha de palmeira, humilde, simples. Então os seus não receberam. Mas e quem recebeu? Vamos ver? João 1,15, por favor. João 1,12, desculpa. 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí vem o resto do versículo. A saber, aos que creram no seu nome, que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram da vontade do Pai. Esse versículo tem de cor. Por quê? Porque toda hora eu lembro quem eu sou. Eu sou filho. Eu sou filho amado. Toda hora. Eu tenho que decorar esse versículo, eu tenho que saber de cor. Agora quando o diabo fala assim, você não está com nada. Eu falo, sei que não está. Eu sou filho. E sou amado. O tempo inteiro. Dá um problema na minha empresa. O diabo fala, tá vendo? Olha aí. Tá vendo aí? Derrotado. Falo, eu não. Eu sou filho. Sou amado. Sou vencedor. Entende isso? Decorar o versículo. Mudar a mente. Amém? Agora aqui, há algo extraordinário que eu quero lembrar você. Nesse texto, verso 12, está dizendo aí o quê? Verso 12, volta lá. Aqui está falando, deu-lhes autoridade de serem feitos filhos. Você consegue mudar a linguagem? Muda para Almeida, por favor. A tradução Almeida. Rei para cantar xeribalaço. Se você conseguir mudar, só para o povo, eu quero que o povo veja a Bíblia. Essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu estou falando certo ou errado. Mudou? Ah. Deu-nos o quê? Eu não ouvi você. Deu o quê? De novo, deu o quê? Essa palavra no original, ela é exousia. Essa palavra no original, poder. Eu vou ler para você o que significa essa palavra no dicionário da Bíblia. Exousia quer dizer, número 1, licença ou permissão. 2, poder físico e mental. 2a, habilidade ou força com a qual alguém é dotado, que ele possui ou exercita. 3, o poder da autoridade, da influência e do direito, do privilégio. 4, o poder de reger ou governar, o poder de alguém que tem a vontade e as ordens e devem ser obedecidas. Você entendeu o que é exousia? Você entendeu o que ele está dizendo na Bíblia? Porque às vezes, para você entender o que está dizendo, você tem que saber a tradução. Então, essa palavra poder é a palavra que você tem, porque você é filho. Consegue entender isso? Você tem autoridade, tudo que você fala tem que ser obedecido. Quem já participou de libertação sabe, você fala para o diabo, cala, ele cala. Você fala, mão para trás, na hora, ajoelha. Porque dentro de você tem o reino, tem o Espírito Santo, tem autoridade, você é filho.
Então, você não pode ser comandado pelas circunstâncias. Não são elas que definem você. Quem define você é a palavra de Deus. Se eu for ser comandado por circunstâncias, acabou a minha vida. Eu não posso viver pelo que eu vejo. O que eu vejo é passageiro, é transitório. Eu tenho que viver pela fé, por aquilo que eu não vejo. Mas eu tenho certeza, porque é a palavra de Deus na minha vida. É assim que eu preciso viver. É assim que você tem que viver. Então, não é a circunstância que define você. Não é o que você vê que define você. É a palavra que define você. E você é filho e tem poder. Poder para mudar a situação. Poder para mudar a circunstância. Poder para viver uma vida de rei e sacerdote nessa terra. Quantos querem? Eu quero desafiar você. Você. Que por um motivo ou outro ainda não aceitou Jesus na sua vida. Ainda não se tornou filho. É só criatura. Uma vez eu era jovem e eu ouvi um pastor pregar e falar assim: aquele que não aceitou Jesus é criatura. Eu falei, esse cara está doido. Eu fui atrás da Bíblia, fui ler. A hora que eu entendi o texto. Mas, coloca o texto para mim lá. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, eles receberam poder. Se tiver alguém que ainda não recebeu e quer mudar a sua história, quer mudar a sua vida, eu não te conheço, eu quero que você levante a sua mão. Se você quiser reconciliar com o Senhor, dizer: Senhor, eu quero uma vida diferente, eu quero mudar a minha história, eu quero conquistar, eu quero esse poder em mim, a sua hora é agora. Não sei se tem aqui. Se todo mundo é crente, aleluia. E para os crentes, eu quero te falar uma coisa: no seu lugar, você não precisa vir. Se você quer ter ousadia, coragem, discernimento, se você quer mudar a sua história hoje, você vai ficar de pé para dizer para o Senhor: hoje eu vou assumir meu compromisso de filho. Hoje eu estou em pé aqui como sinal, porque eu quero mudar a minha história. Eu vou ficar de pé, porque nunca mais eu vou ser derrotado, porque eu sou filho e tenho poder. Eu vou ficar de pé, porque eu quero que a minha mente seja transformada através da palavra, para toda vez que o inimigo se levantar contra mim, eu tenho ousadia, autoridade e poder para dizer: cala. Eu não aceito palavra contrária, porque a minha vida é do Senhor. Eu sou filho e tenho poder na minha vida. Amém? Chamou o pastor Simão para orar.